Acho que eu não tô em casa. Agora é hora de jogar a merda no ventilador e falar de saneamento básico. Eu tô aqui com a Cecília, da Suzana, que é uma organização que chama Aliança pelo Saneamento Sustentável. E ela vai explicar pra gente um pouquinho pra onde vai a merda, sabe? Nosso xixi, nosso cocô, aquilo que a gente dá um tchau e sempre esquece pra onde vai. Ou melhor, pra onde deveria ir a nossa merda. Na verdade, aqui, quando a gente pensa em saneamento, a gente pensa desde o banheiro da casa das pessoas e para onde vai esse xixi e cocô. Teoricamente, ele deveria ser coletado, transportado, levado para uma estação de tratamento. Tem que pensar o saneamento dentro da sua cadeia de serviço, né? Então, desde a hora da casa das pessoas e para onde que vai esse esgoto, para onde que vai esse xixi e cocô. Porque, na teoria, na verdade, ele devia ser coletado, ele devia ser transportado, levado para uma estação de tratamento para depois ser despejado nos rios. Mas o que acontece na maioria das vezes é que muitas vezes esse esgoto nem é coletado. Quando ele é coletado, ele não é transportado. E mesmo quando às vezes tem estação de tratamento, as estações de tratamento não funcionam e esse esgoto acaba voltando para o meio ambiente. E essa merda acaba ficando no caminho. Quando você tem sorte, ela vai parar no rio. Mas quando você tem muito azar, ela fica ali naquele esgoto a céu aberto do lado da sua casa. O que saneamento básico, ter uma privada, ter uma descarga, ter um tratamento tem a ver com dignidade? E quantas pessoas no mundo sofrem com essa falta de uma privada, gente? Pois é, hoje em dia, mais de 2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso a saneamento adequado. Na verdade, isso se torna um problema muito grande, principalmente para mulheres e crianças, que têm que procurar um banheiro público mais próximo da sua casa para aliviar as necessidades. E em escolas, por exemplo, que não tem saneamento, muitas vezes as meninas acabam tendo que faltar nas aulas 5 dias por mês, uma média de 50 dias por ano. E isso interfere no desempenho das meninas em termos de educação, né? Gente, saneamento básico pode interferir na educação, pode interferir no clima também, não é isso? Isso, assim, na verdade o saneamento não tratado, esgoto a céu aberto é uma fonte de emissão de gases de efeito estufa. E que na verdade é uma pena, porque se a gente começar a olhar ao xixi, o cocô, como fonte de recurso, como fonte de nutrientes para adubo de planta, até mesmo para geração de biogás, a gente podia estar gerando energia a partir disso que a gente normalmente acaba despejando direto no rio sem tratamento. Esse relacionamento com saneamento básico, a nova agenda pública, Habitat 3, o que tá rolando? Tá rolando uma paquera, um envolvimento forte, ou ainda eles estão aí numa coisa que foi, não foi, vai, não vai? Não, na verdade, saneamento tá lá, tá como uma das prioridades, existe uma ligação bem forte com os objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente tem um objetivo específico para o saneamento, que é o objetivo 6, que é acesso à água e saneamento. Água e saneamento é uma questão não só de dignidade, como a gente já falou, mas é uma questão de saúde pública, é uma questão que envolve muito investimento em infraestrutura e que, na verdade, às vezes falta um pouco de vontade política para lidar com isso, porque se a gente for ver, as obras são subterrâneas, é diferente de você construir uma estrada, por exemplo. Na verdade, são obras que causam transtorno, que não retornam votos, então é muito baixo na prioridade dos governantes locais. Mesmo quando é prioridade, falta dinheiro. Tá lá, tá na agenda, tá nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Agora a gente tem que ver como que a gente viabiliza, né, essa implementação desses objetivos. Ou seja, tá na hora de ir pro finalmente, meu bem. No open defecation, no nations, no open defecation.